Bem, vamos falar agora de um outro caso, né? De novo, é um caso triste, né, de assassinato, e agora é com uma marca de glamour, né, que é o Apple Watch, né? O Apple Watch, então, foi personagem aí, né, de um assassinato de uma senhora de 57 anos, né? Não posso falar muito disso, né? Porque eu tenho quase isso, né? Então, falar senhora parece que eu estou ficando muito idoso, né? Foi, então, uma moça, né? Uma mocinha de 57 anos, e ela, jovem, né? Foi morta violentamente pela própria nora, de 26 anos de idade. Isso aconteceu na Austrália, né? Em Adelaide. E isso foi em 2016, né? E a polícia, então, encontrou o corpo, né, dela, não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu acho que é ruim, estava lá amordaçada numa cadeira e tal, e entrevistaram, então, a nora, que também apareceu amordaçada dentro da casa, né, junto, e pediu ajuda, né, ao vizinho, gritou alguma coisa assim, gritou por socorro, o vizinho foi lá acudir, encontrou a senhora morta e a moça amarrada, amordaçada, né, e chamaram a polícia, então, e na investigação fizeram, então, uma análise do smartwatch, do Apple Watch da vítima, né, e acharam, então, inconsistências, de novo, as inconsistências entre o depoimento da nora e o que tinha acontecido de fato, né. Então, a nora, a assassina, né, afirmava que a sogra tinha discutido por cerca de 20 minutos com os agressores, que era uma briga de trânsito, que elas tinham saído, eles tinham tido lá um enrosco no trânsito, e discutiu por 20 minutos com esses homens, e aí foi para casa, né? E aí ela disse, então, que esses homens seguiram ela, entraram, invadiram a casa dela, amarraram as duas e mataram a sogra dela, né? Só que aí, quando eles analisaram, então, os dados, né, do Apple Watch, o que aconteceu é que ela tinha um comportamento de alteração de pulsação grande durante um período de tempo curto, não durante 20 minutos. Né? Então, se você se envolve numa discussão de trânsito, você tem a sua, né, pulsação aumentada, você tem aquele período, você discute e tal, e tal, e tal, depois é que ele começa a baixar. E aí o que aconteceu era diferente disso. Ela teve uma alteração muito rápida, né, cresceu muito, logo depois ele diminuiu e cessou. Então, é diferente do que ela disse, que tinha sido 20 minutos de discussão, e depois um espancamento, e depois ela morreu. Então, o que os investigadores concluíram? Que ela sofreu uma emboscada, que quando ela se assustou, a emboscada que ela presenciou, a pulsação dela subiu, mas logo ela foi executada e cessou a pulsação. Então, não teve nada de briga de trânsito, não teve nada de outras coisas que pudessem ter feito isso, e até quando se colocou, né, à prova os horários, né, do relógio, eles perceberam, então, que quando ela pediu socorro, né, já fazia meia hora que a sogra tinha morrido. E, mais uma vez, ela tinha, então, mentido nas informações de como se desenrolaram os acontecimentos, e aí, juntando as informações, chegou-se à conclusão, então, de que ela era estava envolvida nisso, e aí um interrogatório, né, fez com que, então, ela acabasse confessando o crime. Né? Então, foi presa aí pelo assassinato da própria sogra, diz que não se davam bem, etc e tal, mas, mais uma vez, aí foi o smartwatch da vítima, né, que contou aí todas as informações que eram inconsistentes, né. Então, veja, a questão aqui é a inconsistência entre o depoimento e a realidade. E se há uma inconsistência, deve haver alguma razão. Por que isso? Né? E aí, junta as coisas, começa a pressionar o interrogatório e tal, a pessoa acaba abrindo a informação. Né? Se não fosse isso, ficava no escuro. Né? Pegava o depoimento dela como se fosse verídico, né? Tentava buscar esses supostos homens agressores aí, não ia encontrar nada e ia ficar tudo por isso mesmo. Mas quando você investiga e percebe, então, essas inconsistências, aí dá para juntar as coisas e ir atrás das pessoas.
Pega na mentira, né? Não tem saída. Exatamente. Então, veja que modelos diferentes, né, com razões diferentes, né, de utilização. Então, você vê que ali, nesse caso, né, era a pulsação, né? O que foi acompanhado ali era a pulsação. Quanto tempo ela teve a pulsação adulterada, né, alterada durante esse período em que supostamente houve a discussão no trânsito, a agressão e tudo mais, até culminar com o falecimento dela, e a realidade, que não foi nada disso. E rapidamente ela tomou um susto e morreu logo em seguida. Né? No outro caso que a gente viu, o caso mais ameno, era um dispositivo de corrida, né, de acompanhamento de exercícios e coisas assim, né, uma coisa mais tranquila, mas que foi capaz, então, de detectar novamente as pulsações do namorado infiel às 4 horas da manhã. E nos outros casos a gente tem ali um misto de informações de GPS, de horários e inconsistências entre as informações. Né? E para a gente... Pode falar. Temos mais um caso? Temos mais um caso. Nosso último caso aqui, aquele que eu falei, quem ficasse até o final, né, ia descobrir aí que outros aparelhos, né, que estão à nossa volta, né, estão nas nossas casas, eles também servem aí de testemunhas, né, em casos de crimes. Né? Então, a Amazon Echo Dot, né, uma versão anterior aí da Amazon, de 2018 mais ou menos, ela foi utilizada aí como testemunha de um assassinato. Olha só que interessante, uma caixa eletrônica dessa ser usada como testemunha de um assassinato. Já imaginou isso? Nunca, testemunha robótica. Uma testemunha robótica. Né? Então, quando você fala assim, eu aceito um testemunho de vídeo, né? Então eu peguei lá a câmera de vídeo, e aí ela foi usada, passa lá no julgamento, quando eu tenho uma gravação no celular, eu passo a gravação, ou quando é uma escuta autorizada pela justiça, utiliza-se também essa gravação, mas acho que a gente nunca imaginou utilizar uma caixinha dessas como testemunha. Então veja onde isso pode chegar. Né? Então, nesse caso... Advogado entrevistando a Alexa. Deve ser divertido, né? Deve ser, no mínimo, divertido. Então, nesse caso, isso aconteceu em New Hampshire. Um juiz, né, ordenou que a Amazon entregasse as gravações da caixinha, né, que foi encontrada numa casa onde ocorreu um duplo assassinato. Né? Então, aí, no caso, era o provedor, né, porque a caixinha não tem memória, né, ela não guarda nada, e o funcionamento básico dela é se comunicando com a nuvem. Né? Então, quando você pergunta lá, Alexa, que temperatura está lá fora, né, ele não tem nenhum sensor ali no próprio dispositivo para saber que temperatura está. O que ele vai fazer é usar a internet, se comunicar com o provedor, fazer então a verificação dessa informação no provedor e responder para você, né, transformar em voz e responder para você o que você perguntou. Então, todo o funcionamento da caixinha está baseado em inteligência artificial e o serviço roda na nuvem. Então, a partir daí, o que foi pedido era para que a Amazon entregasse as informações gravadas, né, e a partir daí, então, foi utilizado para desvendar esse assassinato. Então, você imagina que está lá na casa o dispositivo quietinho lá, né, tá aparentemente um objeto de decoração praticamente, né, sem fazer nada, e na verdade ele está sendo ativado por voz, então ele pode ser utilizado para guardar informações do som que está acontecendo na casa, no ambiente onde ele está, e a partir daí foi possível então investigar e saber das características, né, do que de fato ocorreu nessa casa onde houve esse duplo assassinato. Agora, nesse caso da Alexa, Luiz, a família tinha que ter feito uma gravação, porque ela não está 24 horas por dia, digamos, hipoteticamente, gravando tudo que está sendo falado naquela casa, né? Hipoteticamente, né? Porque tem um comando para você ativá-la.
né? Então, você tem lá o nome, né? O Alexa, me fala qualquer coisa, né? Mas, aquilo que eu te falei, outro dia eu estava andando com o Waze, comentando sobre contratos, e daqui a pouco o Waze me responde qual a definição de contrato. Eu não ativei nada. Né? Aquele vídeo divertido que a gente passou há umas lives atrás, né, do cara que tem lá a casa toda automatizada, né, quando ele vai lá na esteira e coloca lá 6, né, e aí a música no rádio fala 16, e ele sobe para velocidade 16, né, ali alguém ativou aquilo, tá certo? Então não foi o comando dele, né? Tem um outro vídeo dessa mesma empresa, né, que o rapaz, o mesmo personagem, ele vai ao dentista, e quando ele volta, ele não consegue falar, porque tá com a boca inchada, e aí tá chovendo, e a porta da casa dele não abre, né, e ele não consegue dizer, ele começa a gritar, e dentro da casa as coisas começam a funcionar, então a lareira liga, o som liga, a luz acende, mas a porta não abre. Ele quer, né? Menos o que ele quer, né? Então, assim, como você também falou, né, do caso da Alexa, né, do cara gritar lá no condomínio, né, a Alexa toca, sei lá o que era, Exalta Samba, sei lá o que, Raça Negra, né, e todo mundo no condomínio começa a tocar Raça Negra, então, você vê que pode acontecer aí casos de estar sendo ativado, né, por uma característica que a gente às vezes não está esperando. Então, a ideia é, vamos investigar. Se é possível ter isso acontecendo, vai que a gente pega alguma coisa interessante lá. Né? Essa pesquisa, Luiz, desses casos, você viu isso sendo usado no Brasil? Ou isso por enquanto, ainda não está sendo usado aqui? Olha, eu acredito que esteja, mas desses casos que eu trouxe, nenhum é brasileiro. Né? Nenhum caso, eu acho que é uma ótima pergunta para investigar. Aí na próxima live eu trago alguma informação sobre isso, mas os casos que eu encontrei aí são recentes, né, de 2015 para cá, né, 2018, 19, 21 até, né, mas são todos fora do Brasil. Né, mas eu acredito que a gente já tenha casos de utilização desses, sim. Vou pesquisar e depois, na próxima vez, a gente conversa sobre isso. Imagina isso na CPI do Covid. Meu Deus. Né? Ia dar uma novela melhor ainda do que a a gente está assistindo. Pois é. Aqui em casa a gente fala que é Big Brother. Né? Dependendo do depoente, a gente fala, vamos ver Big Brother hoje? Big Brother tá legal hoje, tá divertido, tal. Hoje teve um integrante do Big Brother que falou a mesma frase 60 vezes. O depoimento inteirinho, que foi nada, né? Pois é. Zero resposta, com tanta informação, né, que tem aí. Olha, imagina o que esses caras têm de aparelho eletrônico que consegue falar por eles. Uhum, com certeza. É que a gente está na fase da testemunha, né? Então, a pessoa é convidada como testemunha, vai lá, se dá o direito de ficar calada, essas coisas e tal. E, vez ou outra, eles estão ali buscando quebra de sigilos, né? Quebra-sigilo telefônico, telemático, como eles chamam, ou bancário, né? Então, vão tentando cercar, mas não é uma investigação de peso, né? Fala assim, não, vamos pegar todo mundo aqui de uma vez só, fazer todo esse... Então a coisa vai tateando, né? E é muito na negociação, né? Política é muito disso, né? Muito de negociação. Então, infelizmente, não é como a gente gostaria em termos práticos, né? Em termos de resolver realmente o problema, né? De investiga, resolve e pronto. Né? Seja o que for o resultado. Fica então nessa coisa de fazer, né? Um rito de cada vez e cumprir os ritos todos, tal. E a coisa vai se arrastando, né? Infelizmente. São os instrumentos que nós temos. Imagina o Lázaro com um Garmin ou um celular ali com GPS, quanto antes a gente teria pego o Lázaro. Que fica o conteúdo aqui para quem nos assistiu, né? Se você tem uma Alexa, tem um celular, tem um GPS, tem um Fitbit, tudo isso pode ser usado para te rastrear para o bem e para o mal, né? Então, usar com responsabilidade e se ligar, né? Porque acho que saber disso pode nos ajudar também a buscar. Não fica olhando o Fitbit do seu marido, da sua esposa,
isso a gente já aprendeu aqui, não é uma melhor prática. Você pode pegar algum batimento cardíaco acelerado em algum momento que você não quer ver. E tá à mão, né, Luiz? Tá embaixo ali, tá às vezes a centímetros de Exatamente. distância. E é bom a gente saber usar essa tecnologia e saber como ela pode ser usada contra a gente, né?